O helicóptero atinge um bolsão de ar, e é óbvio que eu deveria me sentir enjoada, mas não sinto. Pelo menos este eu, que é um espectador, não sente nada. E o eu que está aqui, deitado na maca, parece que também não. Mais uma vez, preciso me perguntar se estou morta e respondo a mim mesma que não. Não teriam me colocado neste helicóptero e não sobrevoariam as florestas comigo se eu estivesse morta. Além do mais, se eu estiver morta, gosto de pensar que a mamãe e o papai teriam vindo me encontrar a esta altura. Vejo o horário no painel de controle. São 10h37 da manhã. Fico me perguntando o que está acontecendo lá embaixo. Será que o Ailon se deu conta de quem estava na emergência? Alguém teria ligado para os meus avós? Eles moram em uma cidade vizinha à nossa, e eu estava ansiosa para jantar com eles. O vovô pesca, e ele mesmo defuma o salmão e a ostra, e, provavelmente, nós jantaríamos isso com pão preto de cerveja. Então, o vovô levaria Ted até as lixeiras grandes da cidade, o deixaria ali e passearia com ele por lá, deixando-o escolher algumas revistas para comprar. Nos últimos tempos, Ted andava fissurado pelas seleções. Ele gosta de recortar os desenhos para fazer colagens. Fico pensando em Kim. Hoje não temos aula. Provavelmente não irei para a escola amanhã. Pode ser que ela pense que faltei porque fiquei com Adam até tarde assistindo ao show da Shooting Star em Portland. Estou quase certa de que estou sendo levada para lá. O piloto do helicóptero continua falando o tempo todo sobre o Trauma 1. Pela janela, posso ver o pico da montanha Hood se aproximando, o que significa que estamos perto de Portland. Será que Adam já está lá? Ele tocou em Seattle ontem à noite, mas fica tão cheio de adrenalina depois de uma apresentação que dirigir o acalma. O pessoal da banda geralmente se sente bem tranquilo por deixá-lo dirigir, enquanto eles aproveitam para tirar um cochilo. Se Adam já está em Portland, ainda deve estar dormindo. Será que quando acordar ele vai tomar café em Hawthorne? Ou será que vai pegar um livro para ler no Japanese Garden? Foi o que fizemos na última vez em que estive em Portland com ele. Mas aquele dia estava mais quente. Sei que mais tarde, hoje ainda, a banda vai passar o som. E então, Adam vai ficar lá fora, me esperando. No começo, pensará que me atrasei. Como é que ele vai saber que, na verdade, eu cheguei adiantada? Que cheguei a Portland hoje de manhã, enquanto a neve ainda estava derretendo? Alguma vez você já ouviu falar
deste tal de Ru-Rumá? Adam me perguntou. Era primavera. Eu estava no segundo ano do ensino médio e Adam estava no terceiro. Àquela altura, ele já vinha me observando na sala de música há meses. Nossa escola era pública, mas era uma daquelas que sempre se destacavam e saíam nas revistas por incentivar as disciplinas de artes. Tínhamos muito tempo livre para pintar no espaço destinado à arte ou para escutar música. Eu passava o meu tempo na ala de música, que tinha isolamento acústico. Adam também passava boa parte do tempo lá, tocando violão. Não guitarra, como ele tocava na banda, apenas acordes mais acústicos. Revirei meus olhos. Todo mundo sabe quem é Ru-Rumá. Adam sorriu. Pela primeira vez, notei que o sorriso dele era torto, que sua boca era inclinada para o lado. Com o polegar, onde sempre usava um anel, ele apontou para as salas. Não acho que você vai encontrar 5 pessoas ali que já ouviram esse tal de Yu-Yu-Ma. E, a propósito, que tipo de nome é esse? Tem a ver com gueto ou algo assim? Yomama? É chinês. Adam balança a cabeça e dá risada. Conheço muitos chineses. Eles têm nomes tipo Reixin, Li alguma coisa, mas nada Yoyomá. Você não pode blasfemar o mestre, advirto, mas depois eu ri, mesmo contra a minha vontade. Levou alguns meses para eu acreditar que Adam não estava zombando da minha cara, e depois disso começamos a bater papo com frequência no corredor. Ainda assim, a atenção que ele me dava me deixou confusa. Adam não era um cara muito popular. Ele não era um atleta, nem fazia muito tipo bem-sucedido, mas ele era legal. Legal porque tocava numa banda com o pessoal que já estava na faculdade. Legal porque tinha o próprio estilo de roqueiro, pautado pelas lojas de segunda mão e pelos brechós, e não pelas imitações da Urban Outfitters. Legal porque ele parecia totalmente feliz em se sentar no refeitório e ficar ali, concentrado num livro, não simplesmente fingindo que estava lendo porque não tinha nenhum lugar para sentar ou ninguém com quem conversar. Não era este o caso, mesmo. Adam tinha um grupo muito pequeno de amigos e um grande grupo de admiradoras. E eu não era nenhuma imbecil. Eu tinha amigos e uma melhor amiga com quem sentar e almoçar. Também tinha outras amizades ótimas que fiz no acampamento do conservatório, onde passei o verão. As pessoas gostavam de mim, mas elas não me conheciam de verdade. Na sala, eu era uma aluna quieta. Não era de ficar levantando a mão para fazer perguntas, nem perturbava os professores. E eu vivia ocupada. Passava boa parte do tempo ensaiando, ou tocando no quarteto de cordas, ou ainda participando de aulas teóricas com o pessoal da faculdade. Os alunos eram legais, mas costumavam me tratar como se fosse adulta, uma outra professora. E não se pode paquerar seus professores.
O que você diria se eu tivesse ingressos para a apresentação do mestre? Perguntou Adam, com um brilho no olhar. Ora, sem essa, você não tem, respondi, empurrando-o com um pouco mais de força do que eu desejava. Adam fingiu se chocar contra a parede de vidro. Depois, passou as mãos pela roupa como se estivesse tirando a poeira. Mas é verdade. O concerto será no Schindler, em Portland. Você quis dizer Arlene Schindler Concert Hall? É uma parte da sinfonia. É esse lugar mesmo. Estou com os ingressos. 2. Quer ir? Está falando sério? Sim. Eu estava morrendo de vontade de ir, mas o ingresso custa $80. Espera aí, como você conseguiu esses ingressos? Um amigo da família deu para os meus pais, mas eles não vão. Não é lá grande coisa, respondeu Adam bem rápido. Bem, é na sexta-feira à noite. Se quiser, eu pego você às 5:30 e nós vamos juntos de carro para Portland. Combinado, concordei, como se fosse a coisa mais natural do mundo. No entanto, na sexta-feira, à tarde, eu estava mais nervosa do que quando bebi. Sem perceber, um bule inteiro de café extra forte do meu pai, enquanto estudava para as provas finais do inverno passado. Não era Adam a causa do meu nervosismo. A essa altura, eu já me sentia confortável com a presença dele. O problema era a incerteza. O que era isso, exatamente? Um encontro? Um presente de amigo? Um ato de caridade? Eu não gostava de me sentir insegura em relação a uma situação nova. Era por isso que eu ensaiava tanto, para poder pisar em terreno firme e lidar com os detalhes a partir disso. Mudei de roupa umas 6 vezes. Ted, que naquela época estava no jardim de infância, sentou no meu quarto e ficou tirando os livros de Calvin e Haroldo das prateleiras, fingindo que os lia. Ele parecia entretido, embora eu não tivesse muita certeza se o motivo do riso eram as tirinhas do livro ou as minhas próprias trapalhadas. Minha mãe enfiou a cabeça na fresta da porta para verificar o meu progresso. É só um cara, Mia, disse enquanto eu me arrumava. É, mas é só o primeiro cara com quem vou sair para o encontro, frisei. Então, não sei se visto uma roupa para um encontro ou uma roupa para um concerto. As pessoas costumam se arrumar para este tipo de coisa? Ou será que eu deveria colocar uma roupa mais casual, do tipo, isso não é um encontro? Vista-se com aquilo que te faz se sentir bem, sugeriu ela. Assim, você estará vestida para o que vier. Tenho certeza de que minha mãe faria o que lhe desse na telha se ela estivesse no meu lugar. Nas fotos em que ela está com o meu pai, nos primeiros anos de namoro deles, ela é uma mistura de mulher fatal dos anos de 1930 e de uma ciclista, com seu cabelo de fada, seus olhos grandes e azuis, contornados com delineador, e o corpo esguio de sempre, coberto por alguma roupa sexy, como uma regatinha de renda combinada
com calça de couro justa. Suspirei. Queria ser tão segura quanto ela. No final das contas, escolhi uma saia preta longa e um suéter vinho de manga curta, singelo e simples. Minha marca registrada, suponho. Quando Adam apareceu, com um terno lustroso e sapatos caipirs, uma combinação que certamente impressionou muito meu pai, percebi que aquilo era mesmo um encontro. É claro que Adam se preocupou em vestir-se para um concerto, e um terno à lá anos 1960 foi uma maneira legal que ele encontrou para ser formal, mas eu sabia que havia algo a mais. Ele parecia nervoso. Cumprimentou meu pai com um aperto de mão, dizendo que tinha CDs antigos da banda dele para usar como suporte para copos. Espero, disse meu pai. Adam pareceu surpreso. Não estava acostumado com o fato de o pai ser mais engraçado que a filha, imagino. Crianças, não se animem muito. No último show do Yu Ma houve muito tumulto, gritou minha mãe, enquanto caminhávamos pelo gramado. Seus pais são legais, disse Adam, abrindo a porta do carro para mim. Eu sei, afirmei. Seguimos para Portland, sem muita conversa. Adam colocou para tocar alguns trechos das bandas que ele gostava. Um trio sueco que me pareceu meio monótono, mas depois me mostrou uma banda que me pareceu bem bacana. Ficamos meio perdidos no centro e chegamos à casa de shows faltando apenas alguns minutos para a apresentação. Nossos assentos eram no balcão, muito alto, mas não se vai para um concerto do Yo-Yo Ma pela visão, mas sim pelo som, que é incrível. Aquele homem tem um jeito de fazer o violoncelo soar por um minuto como o choro de uma mulher, seguido da risada de uma criança. Ao ouvi-lo, eu sempre me recordava do porquê eu comecei a tocar violoncelo logo de cara, porque há algo muito humano e muito expressivo nesse instrumento. Quando o concerto começou, olhei para o Adam de canto de olho. Ele até parecia à vontade com a ocasião, mas não parava de olhar para a programação, provavelmente contando os minutos para o intervalo. Fiquei preocupada com a possibilidade de ele estar entediado, mas depois de um certo tempo, fiquei tão encantada pela música que parei de prestar atenção nele. Então, quando Yu Ma tocou Le Grand Tango, Adam esticou o braço e segurou a minha mão. Em qualquer outro contexto, isso teria sido meio clichê, um movimento planejado para ver a minha reação. Mas Adam não estava olhando para mim. Ele estava com os olhos fechados e balançando o corpo suavemente em seu assento. Ele também estava entorpecido pela música. Apertei a mão dele e ficamos assim até o final do concerto. Depois, compramos café e donuts e caminhamos ao longo do rio. Havia uma forte neblina, então ele tirou o paletó e me cobriu. Você não ganhou esses ingressos de um amigo de sua família, não é mesmo? Perguntei. Pensei que ele fosse rir, ou que jogaria os braços para cima, do jeito que ele sempre fazia quando eu o vencia em uma discussão sobre determinado assunto. Mas ele olhou bem dentro dos meus olhos e eu pude ver a mistura de verde, marrom e cinza
que permeava as suas íris. Ele balançou a cabeça. Juntei a gorjeta de 2 semanas das entregas de pizza, admitiu. Interrompi meus passos. Pude ouvir a água fluindo lá embaixo. Por quê? Por que eu? Perguntei. Nunca vi ninguém se entregar à música como você. É por isso que gosto de ver você ensaiando. Fica uma ruguinha muito linda, bem aqui, na sua testa, respondeu Adam, tocando em um ponto bem acima do meu nariz. Sou obcecado por música e mesmo assim não consigo me transportar como você. E daí? Sou algum tipo de experimento social para você? Minha intenção foi que aquilo soasse como uma brincadeira, mas soou pouco mais amargo. Não, você não é um experimento, respondeu com a voz rouca e meio sufocada. Senti um calor subindo pelo meu pescoço e depois as minhas bochechas ficando vermelhas. Olhei para os meus sapatos. Tinha certeza de que Adam estava olhando para mim agora, da mesma forma que tinha certeza de que se eu o olhasse, ele me beijaria. E fiquei surpresa ao me dar conta do quanto eu queria aquele beijo, ao perceber que eu tinha pensado naquilo tantas vezes e já tinha memorizado o formato exato dos seus lábios, e que eu tinha imaginado meu dedo roçando a covinha do queixo dele. Num piscar de olhos, ergui a cabeça. Adam estava ali, esperando por mim. Foi assim que tudo começou.